Joe Biden já é o novo presidente americano. Quais serão as consequências para a economia internacional e para a economia brasileira? Nesse vídeo nós vamos falar de 5 pontos que podem sim interferir na economia mundial e brasileira. Olá meus amigos e amigas, eu sou o Daniel Muniz e esse é o canal O Bancário. Hoje nós vamos falar do impacto econômico da chegada de Joe Biden à presidência dos Estados Unidos da América. Depois de uma eleição muito acirrada e inclusive polêmica, com discussões sobre fraudes em processo eleitoral, Joe Biden toma posse nos Estados Unidos e assume a gestão da maior potência mundial. É claro que não somente os Estados Unidos estão olhando para essa gestão, como também todo mundo, já que estamos falando do país que exerce a maior influência na economia global e em políticas internacionais. O último presidente que lá esteve foi bastante polêmico nas suas ações, inclusive no trato com outros países. Muitas decisões, inclusive, geraram muita instabilidade nos acordos internacionais e na própria economia mundial. Por isso, nesse momento, os holofotes se voltam para Joe Biden. O que ele vai fazer? Quais são as suas promessas de campanha? E qual a implicação dessas promessas para o Brasil e para a economia mundial? Nesse vídeo eu vou apresentar 5 pontos importantes que devem ser observados nas promessas de campanha de Joe Biden, que agora devem virar ações de governo. Tenho certeza que isso é um tema muito interessante, por isso compartilhe esse vídeo para mais amigos que queiram saber sobre política econômica internacional e que queiram saber sobre impactos na política nacional brasileira. Faça também a sua inscrição no nosso canal, se inscreva para fortalecer aqui o nosso trabalho e para você também não perder nenhum conteúdo que aqui é publicado. O multilateralismo dos Estados Unidos, que era uma característica histórica, foi deixado de lado pelo ex-presidente Donald Trump. Ele abriu mão de muitos acordos, descredenciou e tentou desmoralizar muitas organizações internacionais do comércio, da saúde, a própria Organização das Nações Unidas. A promessa de Biden é que essa postura vai ser totalmente revista. Os Estados Unidos devem retornar aos grandes acordos mundiais e aos grandes acordos internacionais. O diálogo entre as nações, mesmo aquelas em que os Estados Unidos não têm uma grande afeição, devem retornar. Com isso, a expectativa é que o cenário mundial ele fique mais tranquilo para negociações. E isso estimula o crescimento de bolsa de valores e o crescimento de acordos comerciais que favoreçam o desenvolvimento do mundo, inclusive do Brasil. Então esse novo olhar internacional deve fazer Biden retomar acordos comerciais, por exemplo, com a Europa, com a China. Mesmo Biden também tendo muitas restrições à China, deve retornar ao diálogo e também com países como o Brasil. É claro que nós vamos retomar isso em outro ponto, mas é importante a gente frisar aqui que a postura das relações internacionais que favoreça também ao desenvolvimento de mercado. A expectativa é então que este ponto de relação internacional seja extremamente favorável ao mundo no novo posicionamento de Joe Biden. 2. Políticas ambientais. Esse é um outro ponto importante. Uma das propostas que mais estiveram presentes dentro do seu processo eleitoral foi a preocupação com investimentos dentro da área ambiental. Só para que vocês tenham uma ideia, o valor estimado do investimento para o desenvolvimento de energias limpas passa de 2 trilhões de dólares. Então, certamente, os Estados Unidos devem retomar os acordos internacionais, inclusive o acordo climático que Trump se retirou, Biden deve retomar e vai ampliar os investimentos dentro da área ambiental. Dentro desse investimento trilionário que nós falamos em uma matriz energética mais limpa, Biden vai favorecer o desenvolvimento de investimentos na área de energias renováveis. A intenção dele é gerar uma menor demanda pelo combustível fóssil, o petróleo, e uma menor dependência desta maior potência mundial a esse tipo de combustível. Quando os Estados Unidos faz essa ação, ela impacta em todo o mundo. Se o maior consumidor de petróleo decide diversificar mais a sua matriz energética para depender menos do petróleo, esse pode ser um fator favorável para a diminuição do preço do petróleo mundial. E também deve influenciar outras potências e outros países a desenvolverem também e investir em tecnologias
renováveis. Então o mercado de energia limpa deve ser aquecido. Inclusive empresas que tenham muitos investimentos dentro deste campo de energia limpa devem ter alta valorização nas bolsas de valores. Se realmente acontecer uma queda do valor do petróleo no médio e longo prazo por conta desses investimentos em energias renováveis, isso vai ser importante também para o Brasil, para nós que compramos combustível a um preço muito caro, não só pessoa física como pessoa jurídica. Então esse é um ponto importantíssimo, as políticas ambientais. É claro que isso pode também tensionar a relação com o presidente atual do Brasil, Jair Bolsonaro, que tem um posicionamento muito diferente para a visão de políticas ambientais. Então isso pode também desfavorecer na mesa de diálogo de acordos entre Brasil e Estados Unidos. 3. Bolsa de valores. Com a eleição de Joe Biden, já no momento eleitoral, as bolsas de todo mundo tiveram uma alta, justamente por esses fatores que nós estamos apresentando aqui. Relações internacionais, políticas ambientais, que eram pontos importantes considerados pelos países. Então a expectativa real do mercado financeiro é que, com o novo presidente americano, as relações dentro das negociações das bolsas de valores, dos mercados de capitais, dos mercados de investimentos, elas sejam mais fluidas, em uma política menos tensionada, de mais diálogo, de mais acordos. Espera-se que isso aconteça. Ao mesmo tempo que os mercados internacionais sabem que Biden vai ter um novo posicionamento com o enfrentamento da pandemia. Esse é o grande obstáculo para a retomada do crescimento nos países. A pandemia trouxe consigo uma recessão gigantesca para o mundo. Então, para que os países superem essa fase, é necessário passarmos pela pandemia. Como Trump tinha uma abordagem totalmente atípica para tratar a pandemia e o coronavírus, não ajudando na celeridade da solução deste problema, Biden, com essa nova postura, deve favorecer essa superação mais rápida deste momento pandêmico, e isso favorece também a visão das bolsas de valores, dos mercados e dos países sobre o desenvolvimento do mundo. 4. Consequências para as exportações brasileiras. Apesar da boa relação dita do presidente atual do Brasil, Jair Bolsonaro, com o presidente anterior, Donald Trump, dos Estados Unidos, houve recentemente um crescimento muito significativo da taxação de produtos brasileiros para que eles entrem nos Estados Unidos. Essa política nacionalista de Donald Trump desfavoreceu a política de exportação brasileira. É claro que Joe Biden vai priorizar o desenvolvimento dos Estados Unidos, mas como ele já apontou, ele deve investir também nas relações internacionais. Esse investimento das relações internacionais deve flexibilizar um pouco mais essa taxação de produtos brasileiros e de outras nações, por exemplo. A balança comercial sempre foi favorável aos Estados Unidos, o que quer dizer que essa relação Brasil e Estados Unidos sempre pesou favorável para o lado dos Estados Unidos. O problema é que com Donald Trump essa relação ficou muito pior para o lado brasileiro. Então, com esse novo posicionamento estratégico internacional da presidência dos Estados Unidos, espera-se que essas taxas sejam revistas por conta dos acordos internacionais para melhorar o comércio mundial. É claro que isso vai depender muito do tato também do governo brasileiro, das negociações, dos acordos, da posição diplomática. E a gente sabe que recentemente isso tem sido um grande desafio. 5. Valorização das moedas internacionais. Joe Biden é um democrata e historicamente os democratas tendem a investir mais, a aumentar os gastos públicos. Com essa expectativa de aumento dos gastos públicos, existe também uma pressão para desvalorização do dólar. Quando você aumenta os gastos públicos, aumenta um pouco sua dívida pública, há uma pressão para a desvalorização da sua moeda. E isso favorece as outras moedas internacionalmente, inclusive o real. Então, se o dólar pode ter essa expectativa de um pouco de desvalorização ou um pouco de queda por conta dos investimentos públicos americanos, o real pode passar por um momento de valorização e isso ajuda, por exemplo, no processo de importação brasileiro, já que nosso país depende de muitos produtos e subprodutos de outros países. Então, sem dúvidas, esse pode ser um bom momento para a valorização do real. É claro que todos esses pontos que nós passamos vai depender muito da nossa capacidade,
da capacidade do nosso país, da capacidade do nosso governo em construir acordos, em dialogar e construir cenários favoráveis. Hoje a gente vai ter um cenário mundial muito mais favorável para o crescimento e para o desenvolvimento, passando pela pandemia e com esse novo posicionamento do governo americano. Mas o resultado real para o Brasil vai depender muito desse desempenho nacional. Quero dizer que isso não traz ainda nenhuma expectativa necessariamente boa ou ruim. Sabemos que o cenário futuro pode ser mais favorável, mas vai depender dessa habilidade, principalmente a habilidade agora, em passar por esse momento de pandemia, em coordenar esse processo de vacinação que já se iniciou no nosso país, mas funciona ainda de maneira muito improvisada e sem expectativas reais para um cronograma de execução. Não tem como se pensar em retomada do crescimento brasileiro sem pensarmos em passar por esse processo de vacinação. Quanto mais a gente estica a corda, quanto mais a gente estica o tempo para que essa vacinação dure, mais difícil será passar por este momento. O fato é que o novo governo americano ele deve favorecer a um bom cenário a médio e longo prazo, mas vai depender muito da habilidade de cada país em se relacionar no cenário internacional. E esse agora mostra-se um grande desafio para o governo brasileiro. É isso, amigos, são mais informações importantes que acabamos de apresentar para vocês. Obrigado pela presença. Olha, antes de ir embora, faz a tua inscrição no nosso canal, curte o nosso vídeo, você ainda não curtiu, compartilha para os seus amigos. Logo, logo traremos mais conteúdos importantes. Esse é o canal O Bancário e eu sou o Daniel Muniz. Até a próxima!